A paz do Jesus, irmãos. Deus continue abençoando a todos. Aqui mais uma vez, pastor Thiago Ferreira. Irmãos, os efesianos aí de plantão, um abraço de coração, saudade dos irmãos. É difícil, irmão, estar aqui num domingo, nos átrios da casa do Senhor, sem poder cultuá-lo como a gente gosta, né? Banda, os irmãos tudo aqui, se alegrando na presença do Senhor, né? Compartilhando aí da nossa alegria com os irmãos e dividindo palavras e compartilhando testemunhos, né? Isso é maravilhoso, irmão, estarmos na presença do Senhor. Mas se não podemos, né, estar todos reunidos aqui, nós também não podemos abrir mão dessa alegria, abrir mão dessa paz que excede todo entendimento, que é a presença do nosso Deus. E diante da situação que estamos vivendo, infelizmente muitas pessoas têm aberto mão disso, né? Essa alegria, dessa presença, porque, né, a igreja, né, está de porta fechada, mas a Bíblia diz que nós, comunidade, né, irmãos em Cristo Jesus, nós somos a verdadeira igreja, né? Aqui está o templo, sim, que devemos cuidar, zelar por ele, porque é aqui que nós vamos buscar refúgio, é aqui que nós juntos nos alegramos na presença do Senhor. Então nós cuidamos e zelamos por aquilo que Deus ele nos permitiu ter, né? Então nós zelamos por aquilo que Deus ele nos concedeu, mas nós somos, né, a igreja. Eu digo nós, porque o pastor não consegue ser igreja sozinho. Eu vejo gente por aí batendo no peito dizendo: eu sou igreja, né? Nós não podemos ser igreja sozinho, porque a Bíblia diz que nós somos parte de um corpo. Se eu sou parte de um corpo, uma mão sozinha não é corpo, né? Então eu sozinho não consigo também ser igreja, né? A Bíblia diz que eu preciso estar em comunhão com os meus irmãos, para que verdadeiramente a presença de Deus se manifeste, o sangue de Jesus faça valia na minha vida. Eu preciso estar em comunhão com os meus irmãos. A palavra do Senhor que nos diz isso. Então eu preciso sim, né, estar em união com os meus irmãos, juntos, para glorificando o nome santo do Senhor Jesus. E é isso que a Bíblia, ela me ensina, que nós devemos estar aí diante da presença do nosso Salvador, para que verdadeiramente Ele, né, esteja em nós. Olha o que a Bíblia vai falar lá em 1 João, capítulo 1, verso 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, se eu estou na luz, como Jesus na luz está, é isso que a Bíblia está me dizendo em 1 João 1,7. Temos comunhão uns com os outros. Eu tenho comunhão com os meus irmãos da fé e até aqueles que ainda não têm fé. Temos comunhão uns com os outros. E então o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se eu tenho comunhão com os meus irmãos, se eu estou na luz, assim como Cristo na luz está, como que eu estou na luz? Tendo comunhão com os meus irmãos, vivendo em unidade, sendo igreja, né? Então o sangue de Jesus Cristo me purifica dos meus pecados. Agora, se eu sou uma pessoa egoísta, né? Eu acho que sozinho eu posso ser a igreja do Senhor, né? Aí fica difícil de o sangue de Jesus me purificar. Porém, entretanto, por isso que nós precisamos aí realmente estar unidos, unos, ligados. Mas hoje, pelo fato de estar cada um na sua casa, a família, né? A nossa família aí é essa estrutura de igreja hoje, né? Então, que nós venhamos aí glorificar o nome santo do Senhor, cada um no seu pessoal, na sua particularidade, mas também que a nossa família exalte e glorifique o nome santo do Senhor Jesus, porque Ele é fiel, porque Ele é Deus. Amém? Quero compartilhar com vocês aqui uma palavra que o Senhor está a semana falando já ao meu coração. Eu quero compartilhar isso com você. No capítulo 35 de Jeremias, capítulo 35 do profeta Jeremias, o Senhor nos deixa uma lição pelos recabitas. O Senhor usa um povo secular, né? Um povo que não tinha a promessa como os judeus têm, como, né, ali até mesmo os judeus
né, tem a promessa do Senhor, os israelitas debaixo dessa promessa, e o Senhor agora chama Jeremias e diz: Jeremias, vai lá na casa dos recabitas, vai lá e convida eles, traz eles para dentro do templo, traz eles para dentro da minha casa, Jeremias, traz eles aqui, coloca eles nenhum dos departamentos, né, nenhuma das compartições, nenhum dos cômodos, vamos dizer assim, nenhuma das salas dentro do templo. Prepara para eles uma mesa e você vai servir vinho a eles, Jeremias. Você vai preparar o melhor vinho e você vai servir a cada um deles. Não pergunta nada, senta eles, serve-lhes o vinho, põe o vinho lá na mesa para cada um deles, serve cada um lá na mesa. E assim você faz. E a Bíblia diz que assim Jeremias fez segundo o ordenado do Senhor. Jeremias foi lá, convidou os recabitas, sem dizer para eles o que ia acontecer, trouxe-os até o templo do Senhor e disse: nossa, fomos convidados para estar no templo de Deus, para estar junto os santos dos... glória a Deus, vamos lá. E a Bíblia diz que chegando ali foi colocada aquela situação para os recabitas, foram servidos vinho pelo profeta e aqueles que lhe assessoravam ali. A Bíblia diz que, surpresos, os recabitas disseram: mas pensei que a gente tinha vindo aqui para orar, pensei que nós tínhamos vindo aqui para, sermos abençoados, invocar a presença de Deus de alguma forma, de alguma maneira, sermos participantes da glória de Cristo. O que está acontecendo, Jeremias? O que é isso aqui que você está pondo no copo para nós? Isso aí é vinho. Vinho. E para a surpresa de Jeremias, eles recusaram aquele vinho. A Bíblia diz que, no verso 3, a resposta dos recabitas foi o seguinte: nós não beberemos vinho. E nós não vamos beber vinho, seu Jeremias. Você sabe por quê? Porque o nosso pai, Jonadab, filho de Recabe, ele nos ensinou e nos ordenou a não bebermos vinho. A não bebermos vinho, a não termos moradias, né, casas, mas viver em tendas, e as nossas mulheres, os nossos filhos também não beberem vinho de maneira nenhuma. Eles não bebem vinho, nenhum tem uma ideia de possuir, né, riqueza, ter posses, de ter alguma coisa. Não, e nós seguimos essa lei, essa ordenança, dizendo: mas quem é Jonadab? Quem é Recabe? Nem foi o pai Abraão, nem foi Moisés que lhes ordenou essas coisas. Diz: pois bem, mas Jonadab nos deu essa lição de vida, e nos deu essa ordenança, e nós cumprimos isso com todo gosto, e isso não é peso nenhum para nós, e nós assim obedecemos, e nós assim vivemos, e é assim que nós vivemos. Isso eu dou licença aqui, seu Jeremias, porque nós achamos que o assunto aqui era outro, mas se é esse o assunto, não nos interessa. E a Bíblia diz que agora o particular fica entre Deus e Jeremias. Jeremias se volta ao Senhor e diz: Senhor, eu não estou entendendo que o Senhor mandou convidar esses camaradas aqui, servir vinho para eles, mas eles não bebem vinho. Deus disse: rapaz, e eles não bebem vinho? Não. E por que eles não bebem vinho, Jeremias? Senhor, eles não bebem vinho porque, segundo eles, Jonadab, filho de Recabe, ordenou que eles não bebessem, então eles não bebem. Deus disse: que coisa, né, Jeremias? Que coisa. E eu todos os dias estou falando com vocês, Jeremias. Todos os dias eu tenho enviado meus profetas no meio do povo, e ninguém me ouve, Jeremias. Ninguém me escuta, ninguém guarda as minhas palavras. Que coisa, não? Que coisa, Jeremias. O que eu faço para chamar a atenção de vocês? O que eu faço para vocês poderem me ouvir? O que eu tenho que fazer para que vocês ouçam a minha voz? Disse o Senhor para o profeta. Deus disse: porque eles guardaram o concerto. E não foi nem eu que falei, mas isso me agradou, Jeremias. Porque se esses homens aí conseguem guardar a palavra de alguém que não pode fazer nada mais por eles,
de alguém que morreu e não está aí mais para testemunhar se eles vão obedecer ou não, mas eles de coração sincero, eles obedecem. Jeremias, não me resta outra coisa a não ser abençoar esse povo e me apresentar para eles. Eu vou me apresentar para esse povo, eu vou me apresentar para os recabitas, porque, para quem não sabe, os recabitas, eles não eram da linhagem real, nem eram da descendência dos escolhidos de Deus. Eles eram aparentados, né? Eles eram meio que família de Jetro, o sogro de Moisés, o sogro do libertador. Não tinha nada a ver com a descendência de Deus, nem com as promessas do Senhor. Mas, segundo os ensinamentos dos seus pais, eles guardaram aquilo e eles viviam em pró daquela ordenança. E a Bíblia diz que isso atraiu a atenção de Deus. A obediência daqueles homens atraiu a atenção de Deus. E olha que a obediência deles não era nem diretamente a Deus, mas era a obediência a uma autoridade, a qual muitas das vezes nós, como cristãos, não queremos nos submeter às autoridades, no trabalho, até mesmo na religião, né, na igreja. Não queremos nos submeter às autoridades constituídas por Deus, porque a Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Aquelas que não foram, um dia a casa vai cair, né? Vai cair por terra, mas as autoridades que estão constituídas foi por permissão de Deus. A Bíblia diz que até os ímpios, né, alguns deles que reinaram, foi por uma permissão de Deus, e muitos até por uma direção de Deus, para colocar o povo na onde Deus queria que eles assim estivessem. Então fica aqui a lição dos recabitas para nós, irmão, homens que moravam em tendas, homens que não tinham ambições nos seus corações de terem grandes coisas, nem de fazerem grandes feitos, mas eles guardavam a obediência na tábua dos vossos corações, irmãos. Eles guardavam a obediência, e pela obediência eles atraíram a atenção de Deus. Não sejamos nós, pois, desobedientes, irmãos, ou a palavra do Senhor, ou no meio onde estamos inseridos, mas vamos guardar a obediência aos nossos corações, porque os desobedientes moram com o castigo. Não sei se você percebeu, mas os desobedientes, uma hora ou outra, o castigo vem. Ele vai aprontar, ele vai fazer, vai acontecer, mas os desobedientes moram na casa do castigo. Pode ter certeza, sem medo, sem sombra de dúvida. Entendeu? Deuteronômio 28, a partir do versículo 15, nós vamos encontrar 53 versículos de repreensão e castigo para os desobedientes. São castigo, não é castigo de todo tipo, para aquele que desobedece, para aquele que não guarda a palavra, para aquele que não guarda as promessas, né? O capítulo 28 de Deuteronômio começa assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virá sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E aí segue uma lista de 14 versículos de bênçãos, mas esses 14 versículos de bênçãos que são até para a sua descendência, bênçãos que vão passar de geração a geração. Mas a Bíblia diz lá no verso 15: e será que, se não ouvires ou não se atentares para a voz do Senhor teu Deus, sobre vós virão repentina destruição e maldições sobre a sua casa, sobre a sua vida. Por quê? Por causa da rebeldia ou da desobediência. É isso que Deus diz para nós. É por isso que o salmista, no Salmo 91, ele nos alerta. O salmista, no Salmo 91, ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que mora em Deus, aquele que mora na vontade de Deus, não está falando aquele que fica 24 horas na igreja, né?
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Onde é o esconderijo do Altíssimo? A vontade de Deus, o centro da vontade de Deus, aquele que consegue morar, ficar, permanecer no centro da vontade de Deus, habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Vai conhecer a onipotência de Deus. Você tem noção do que é isso, querido? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo conhece que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus é soberano, que Deus é Deus e pronto, acabou. Esse vai conhecer o Altíssimo, vai conhecer que na verdade ele não sabe nada de Deus, ele vai conhecer, entender que Deus tem revelações ainda grandes a fazer para a sua vida, que essa seja a descoberta da sua vida, meu irmão, que Deus te surpreenda nas suas ações, que Deus te surpreenda em tudo aquilo que Ele venha fazer em prol da sua casa, em prol da sua família, em nome de Jesus. Guarda a palavra, guarda a obediência, guarda a presença de Deus, porque nós estamos chegando num tempo que o dinheiro não está valendo mais nada. O que nós fazíamos há 5, 6, 7 anos atrás aí, com 2 mil reais, hoje com 10, a gente não faz. Pastor, as coisas só está aí, é só fazer as contas. Ah, pastor, mas é por causa disso, por causa daquilo. Eu não quero entrar no mérito da questão por causa de quem. Eu estou dizendo que o dinheiro está perdendo o seu valor. Eu estou dizendo que as riquezas daqui a pouco não vão valer nada. É isso que eu estou dizendo. Estamos num tempo que gente que tem dinheiro daria tudo que tem por um leito de UTI. Nós estamos num tempo de gente que tem dinheiro está morrendo porque o dinheiro não pode ajudar, porque o dinheiro não pode fazer nada. Você compreende isso? E se tem uma coisa que nós não podemos perder, é a presença de Deus na nossa vida, querido. Abraça a obediência nessa noite, abraça a vontade de Deus nessa noite, busque revelações do céu nessa noite, não se aparta da vontade de Deus, não queira morar na casa do castigo, mas ainda que tiver que morar em tendas, ainda que tiver que morar, irmão, debaixo de uma cabana, que a presença de Deus esteja contigo, que a vontade do Eterno e do Altíssimo seja abençoar a sua vida, como foi com os recabitas. Deus olhou para eles e disse: eu vou abençoar esse povo. Você continua lendo o capítulo 35 de Jeremias, e Deus vai falar para Jeremias: essa é a obediência que eu esperava de vocês, meus filhos, é essa obediência que eu espero de vós, é isso aí. Agora, acerca dos recabitas, eu vou abençoar esse povo. Aqui, verso 18 do capítulo 35 de Jeremias: e a casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, visto que obedecestes os mandamentos de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, fizeste conforme tudo quanto vos ordenou, assim o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, diz: nunca faltará varão a Jonadab, nunca vai faltar descendência a Jonadab, nunca vai faltar alguém que preserve pelo seu nome, nunca vai faltar alguém que te glorifique. Sabe aquelas mesmas palavras que Deus falou para Davi? Não vai faltar ninguém da linhagem de Davi no trono de Israel. Eu vou preservar o seu nome, eu vou preservar, aleluia. Por quê? Porque eu estarei, que assista perante a minha face todos os seus dias. Eu vou estar na casa de Jonadab. Deus está dizendo: eu vou estar no meio da família, no meio da parentela, todos os dias, irmão. Já pensou que Deus nessa noite olhe para dentro do seu lar e diz: é aqui que eu quero estar. Eu quero estar na casa desse obreiro, eu quero estar na casa desse servo, eu quero estar na casa, aleluia, dessa pessoa, desse membro, eu quero estar na casa dessa pessoa que acabou de guardar essa palavra, eu quero estar na casa, na vida dessa pessoa que recebeu, que guardou essa palavra na tábua do coração. Que esse seja o desejo de Deus nessa noite, irmão, únido, atrelado ao desejo do seu coração, que eu creio que é estar no centro da vontade de Deus. Que o Espírito Santo do Eterno te conduza para o centro da vontade de Deus nessa noite, meu irmão. Amém? Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor Jesus. Um forte abraço e até a próxima. Deus abençoe.